Direto da redação. O vendaval enfrentado no Rio de Janeiro, a população viveu um fim de tarde e assim, uma noite de caos. O Rio enfrentou uma tarde de calor intenso e ventos fortes, foi na quarta-feira, e a temperatura chegou a 35,8 graus, a maior registrada em julho. Foi vento sem chuva, foi ventania, foi vendaval sem chuva. E esse vendaval ele derrubou árvores, ele também arrancou telhados, interrompeu o serviço e provocou transtornos no trânsito em diferentes regiões da capital carioca. E pouco antes das 17 horas, o município ele entrou em estágio 2 de alerta devido ao risco de ocorrências de alto impacto. E as autoridades eles destacaram o seguinte, que foram intensificados os efeitos disso daí em função da aproximação de uma frente fria sobre o oceano. Então já é o fenômeno El Niño que ele já está vigorando, já começou nesse mês de julho, ele vai se prolongar e o ápice desse fenômeno ele vai chegar a partir de outubro. Vai ser de outubro a novembro, vai ser o ápice, podendo se prolongar até o verão de 2027. E aqui no Direto da Redação temos feito várias reportagens há algum tempo prenunciando que isso iria acontecer. Então, quem acompanha esse programa aqui não foi pego desavisado. Vamos agora acompanhar os detalhes do que foi essa tarde de caos no Rio de Janeiro, as consequências e a ressaca depois disso, na reportagem de Vladimir Platonov. Aos poucos, a cidade vai se recuperando do dia de ontem. O sistema de transportes, por exemplo, que ontem colapsou com as paradas dos trens, do metrô, do VLT, hoje já está operando com capacidade total, segundo as concessionárias. Os relatos que colhemos com pessoas que dependem do transporte de massas é que ontem foi um verdadeiro caos na vida delas. Algumas só conseguiram chegar em casa depois da meia-noite fazendo várias baldeações em ônibus super lotados. O que se viu hoje foram centenas de ruas ainda interditadas com a queda de árvores, o que provocou lentidão em vários bairros da cidade. O Corpo de Bombeiros, por exemplo, já atuou, veja este número, no corte de quase 500 árvores, não só aqui na cidade do Rio, mas também em outras cidades. E esse trabalho de remoção, ele é lento, pois as árvores ficam emaranhadas nos fios de alta tensão. Ou seja, os cariocas e moradores de outros municípios aqui da região metropolitana ainda sentem, passadas mais de 24 horas, os efeitos deste vendaval. Nós preparamos uma reportagem mostrando como foram esses 2 últimos dias. Vamos assistir. Os cariocas e moradores da região metropolitana foram pegos de surpresa ontem no meio da tarde. A virada no tempo foi brusca, com ventos que passaram dos 100 km por hora, assustando quem estava nas praias e prejudicando milhões de pessoas que naquele momento começavam a volta para casa. Foi algo assustador, assim, do tipo, ver a energia de tudo, de todos os lugares, banca de jornal, empresa, tudo desligado, mundo fora dos estabelecimentos. Foi muito tenso voltar para casa, não dei certeza se tinha luz ou não. Ficamos sem luz até hoje de manhã, então o trânsito do metrô também estava horrível para ir e voltar. A ventania derrubou árvores, muros, destelhou casas, postos de combustíveis e atingiu diretamente o sistema elétrico. De acordo com as distribuidoras de energia, ao menos 1.100.000 clientes ficaram sem luz, afetando o serviço de metrô, trens e barcas, deixando trabalhadores presos nas estações e sem opção de transporte. Ruas e avenidas ficaram intransitáveis, causando grandes engarrafamentos. 2 homens morreram atingidos pelo desabamento de um muro no bairro de Santa Teresa, no centro da capital. Uma das vítimas é o ex-jogador de futebol do Botafogo, Tássio Maia dos Santos, de 41 anos. Em Paraty, no sul fluminense, um pescador desapareceu depois de um naufrágio. Um corpo foi encontrado pelos bombeiros e está sendo identificado no IML local. Em Nova Iguaçu, na região metropolitana, uma estrutura de metal em uma praça de lazer ficou destruída e caixas d'água desabaram do alto de edifícios.
O fenômeno climático só foi alertado pelo poder público minutos antes, deixando a população sem saber o que fazer, segundo esta especialista em gestão pública. Falta um plano de adaptação e mitigação para lidar com o que a gente enfrentou ontem. Então, pessoas ficando mais de 5 horas para conseguir um ônibus para voltar para casa. A gente tem dezenas de cidades na Baixada Fluminense que ainda estão sem luz e sem informação do que fazer. O primeiro passo é você conseguir fazer os planos municipais e estadual de adaptação e mitigação às mudanças climáticas, né? E depois desse plano a gente precisa ter uma governança local olhando não só para uma cidade, porque todos os dias mais de 2 milhões de pessoas precisam se deslocar entre a Baixada Fluminense e São Gonçalo para o centro do Rio. Para o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais, CEMADEM, o que aconteceu no Rio e em outras áreas da região sudeste pode ser os primeiros sinais do fenômeno conhecido como Super El Niño. A relação com o El Niño, ela é bastante indireta. O El Niño, na verdade, o que provoca é a maior presença de frentes frias na região sul do Brasil. Algumas dessas frentes frias têm condição de formar aquelas linhas de instabilidade que, por sua vez, formam a frente de rachada. Esta teve como característica pouco distintiva ocorrer na época seca e gerar uma frente de rachada bastante intensa. Não é toda a frente de rachada que atinge essa velocidade que causa os impactos que causou ontem São Paulo e Rio de Janeiro principalmente.